Sou aluna de Pedagogia da Universidade Federal de Lavras. Meu nome é Thailise Peixoto Ometo. O de minha orientadora é Joelma dos Santos Bernardes. E o título de minha pesquisa é A Contribuição da Psicomotricidade na Educação Infantil para o Desenvolvimento da Criança. A pesquisa visa apresentar estudos de autores acerca da psicomotricidade durante a etapa da educação infantil, para que o educador tenha acesso a mais um material significativo, com a intenção de verificar a importância excepcional desta prática na aprendizagem e na evolução do aluno. O presente trabalho partiu da experiência como monitora em uma creche com crianças de 0 a 3 anos e 11 meses de idade, do berçário maternal, onde foi possível verificar e apreciar o desenvolvimento intelectual, corporal e pessoal de cada uma daquelas crianças, o que iniciou a motivação do interesse pelo tema. Objetivos. O estudo tem como objetivo geral o de descrever a importância da contribuição da psicomotricidade na educação infantil para o desenvolvimento da criança, verificando a relevância desta prática. E como objetivos específicos, pesquisar as definições e concepções de psicomotricidade através de revisão bibliográfica, explicar como a psicomotricidade contribui para a aprendizagem, desenvolvendo capacidades afetivas, cognitivas e motoras, e descobrir quais os fatores psicomotores que podem ser desenvolvidos na educação infantil. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e, a partir dela, foi seguido como procedimento metodológico uma revisão da literatura seguido da análise de conteúdo. A revisão de literatura tem a finalidade de levantar quais foram os conhecimentos sobre psicomotricidade encontrados em livros, periódicos e artigos. Já a análise de conteúdo tem a finalidade de classificar e categorizar os dados encontrados. Os descritores de busca da pesquisa utilizados para encontrar artigos nas bases de dados do portal de periódicos CAPES e Cielo foram 3: psicomotricidade na educação infantil, psicomotricidade e motricidade infantil. Ao aplicar estes descritores, foram encontrados diversos artigos pertinentes para essa pesquisa, ao qual foram selecionados 10, após a aplicação de critérios de seleção e inclusão. O referencial teórico adotado fundamenta-se no aparato de diversos autores, tais como Velasco, Fonseca e Lebaut. Estes são alguns dos principais autores de meu trabalho. O termo psicomotricidade apareceu no início do século passado, em 1907, com os trabalhos do neuropsiquiatra Ernest Dupré. Ele utilizou este tema para evidenciar a junção entre o desenvolvimento da motricidade, da afetividade e da inteligência. Existem diversas concepções de psicomotricidade na literatura, e uma delas é de que há conexão entre o desenvolvimento motor e psíquico. A psicomotricidade é a ciência que tem como objeto de estudo o homem através de seu corpo em movimento. Ao nascer, o ser humano apresenta capacidades motoras limitadas. O corpo ainda está se habituando ao novo ambiente, irá explorar suas capacidades físicas ao longo dos meses e anos a seguir. O ser humano se desenvolve ao longo de toda a sua vida e é na infância que se constrói várias bases. Lebaut afirma que 75% do desenvolvimento psicomotor ocorre na fase pré-escolar e o bom funcionamento dessa área facilitará o processo de aprendizagem no futuro. Então, observem como realmente é importante a presença de práticas psicomotoras desde cedo, podendo se iniciar com crianças de berçário maternal, como podemos observar na imagem abaixo. As brincadeiras são elementos indispensáveis na psicomotricidade, pois através de momentos lúdicos, a aprendizagem é muito mais agradável. A criança consegue internalizar melhor os conceitos que são expostos a ela. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular,
a BNCC de 2017, os eixos estruturantes da educação infantil são as interações e as brincadeiras. Momentos estes que, sem direitos de aprendizagem e desenvolvimento, devem ser assegurados nas escolas, sendo eles conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Neste sentido, atividades psicomotoras realizadas em sala de aula podem auxiliar que a criança exerça estes seus 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Velasco afirma que o desenvolvimento psicomotor se processa de acordo com a maturação do sistema nervoso central. Assim, a ação do brincar não deve ser considerada vazia e abstrata, pois é dessa forma que a criança capacita o organismo a responder aos estímulos oferecidos pelo ato de brincar. Manipular a situação será uma maneira eficiente da criança ordenar os pensamentos e elaborar atos motores adequados à requisição. Ou seja, brincadeiras psicomotoras devem ser devidamente planejadas pelo professor com intencionalidade. Um pedagogo pode se especializar na área de psicomotricidade, se formando em curso de pós-graduação para se tornar um psicomotricista e pode atuar em diversas áreas, na empresarial, na educacional, na hospitalar e outras. A psicomotricidade também atua como agente de socialização, pois ao participar das estratégias, a criança está interagindo com os outros à sua volta, conhecendo-os e compartilhando emoções. Então, além das aprendizagens, a criança também está se socializando, realizando atividades em grupo. E algumas funções da psicomotricidade na educação infantil são as de justamente socializar, auxiliar, desenvolver e avaliar o aluno de forma global. Foram realizadas análises de artigos a partir de categorias que, ao longo da investigação, apresentaram relação de aproximação e afinidade nos dados levantados. Ao avaliar os 10 artigos encontrados no periódico CAPES e no Cielo, foram encontradas estas 5 categorias da tabela. E depois foram realizadas análises a partir de citações de autores. Então, na categoria Concepções de Psicomotricidade, 9 artigos destacam as diversas concepções de psicomotricidade. Na categoria Educação Psicomotora, 5 artigos destacam que aliar a psicomotricidade nas atividades diárias pedagógicas contribuem no seu desenvolvimento. Na categoria O Desenvolvimento Psicomotor e Aprendizagem, 5 artigos destacam algumas atividades que podem ser realizadas em prol da evolução dos alunos. Na categoria Fatores Psicomotores, 5 artigos destacam os fatores corporais que podem ser desenvolvidos através de atividades psicomotoras. E na categoria A Psicomotricidade e a Música, apenas um artigo destaca que a expressão musical age ativamente na mente. Resultados. Fonseca define que a psicomotricidade pode ser estudada através de 7 fatores ou elementos e, se bem trabalhados, geram resultados positivos no campo psíquico, emocional e social. São eles: tonicidade, lateralidade, equilíbrio, noção corporal, estrutura espaço-temporal, coordenação motora global e fina e coordenação óculo-manual. Ou seja, estes são 7 fatores motores que, se bem aprimorados durante as atividades psicomotoras, irão auxiliar no desenvolvimento de outras habilidades também. Neste quadro estão algumas das contribuições da psicomotricidade para o desenvolvimento da criança, de acordo com autores da revisão bibliográfica desta pesquisa. Incentivo da prática ao movimento, percepção de movimentos e funções de seu próprio corpo, formação da identidade e autonomia, interação, socialização e comunicação, conquista da autonomia intelectual,
consciência e o respeito ao espaço de outras pessoas. Atividades de coordenação motora irão auxiliar nos momentos de escrita durante a alfabetização. Atividades psicomotoras com uso de músicas auxiliam a expressar sentimentos e emoções. Também existem diversas outras contribuições, como por exemplo, no raciocínio lógico, na concentração e na leitura. Exemplos de atividades psicomotoras para serem estimuladas com as crianças em sala de aula são as de alinhavo, de movimentos de pinça com os dedos, correr, saltar, pular, rolar, chutar, arremessar, desenhar, pintar, recortar, entre outras. O movimento influencia na maturação do sistema nervoso da criança. Assim, ela aprende sobre o mundo à sua volta, através de seu próprio corpo. Então, ela faz a descoberta do mundo exterior, das coisas, dos objetos e também do mundo interior, do autoconhecimento e da auto-organização, ambos sendo muito preciosos para o desenvolvimento humano. Os resultados encontrados apontam que aliar a psicomotricidade nos planos de aula, projetos e sequências didáticas realizadas pelos professores, de acordo com a ABNCC e o Referencial Curricular Nacional, pode obter uma excelente repercussão na construção de conhecimentos dos alunos, visando uma aprendizagem significativa. Considerações finais. Conclui-se que a psicomotricidade, se realmente trabalhada de maneira consciente e comprometida, é um recurso facilitador na obtenção de aprendizagens, estimulando o desenvolvimento de capacidades afetivas, cognitivas e motoras ao longo do processo educacional, em prol de uma formação completa e saudável. Estas são algumas das principais referências utilizadas nesta pesquisa. O site da Associação Brasileira de Psicomotricidade, a Base Nacional Comum Curricular, a obra de Fonseca intitulada Manual de Observação Psicomotora, Significação Psiconeurológica dos Fatores Psicomotores, a obra de Lebaut, chamada O Desenvolvimento Psicomotor do Nascimento até 6 anos, a psicogenética na idade pré-escolar. E também a obra de Velasco, intitulada Brincar, o Despertar Psicomotor. Muito obrigada pela atenção de todos.